partidos discutem na justiça se Bolsonaro usou dinheiro público para transformar a festa do bicentenário da independência em comícios pela reeleição. O presidente cometeu algum crime? Quem responde à pergunta é o jurista e presidente de Medaft, Dr. Quioche Arada. Olá, Dr. Quioche, um prazer conversar com o senhor. Tudo bem, Viviane? Dr. Quioche, nesse 7 de setembro esperou-se até golpe e o que se viu foram grandes cobiços aí promovidos pelo presidente. A mídia mordeu a isca e exibiu a propaganda eleitoral do Bolsonaro com grande destaque. Sem contar a TV Brasil, estatal, que transmitiu o dia todo as manifestações a favor do presidente. Passada a festa, PDT, coligação do Lula, senador Randolfo Rodrigues, muita gente recorreu ao STF e ao Tribunal Superior Eleitoral, considerando uso político partidário das celebrações dos 200 anos da independência do Brasil. São notícias crimes que acusam Bolsonaro de peculato, prevaricação, abuso de poder político e econômico e grave ameaça ao livre funcionamento do judiciário. Afinal, o presidente Bolsonaro cometeu algum crime nesse 7 de setembro? Tudo isso aconteceu em razão desse instituto absurdo da reeleição do presidente, que desde o Fernando Henrique vem prosperando. E todo mundo sabe que a reeleição causa um problema econômico, social, político e tudo mais. Mas ninguém se dispõe a fazer uma PEC a respeito. Né? PEC para dar calote precatório, isso faz de uma hora para outra. Mas coisas boas dificilmente acontecem. Agora, é muito difícil, Viviane, o presidente que está abrindo o desfile militar com faixa presidencial e tudo mais, depois da terminada essa solenidade, ele passar a vestir a camisa de candidato. Então, existe uma dificuldade de você estabelecer um marco divisor. Mas a grande verdade é que, durante o desfile militar, o presidente não abriu a boca quando ele estava com faixa presidencial, cumprindo o seu papel de chefe de Estado. Depois de terminado o desfile, ele atravessou para outro lado da rua, onde havia montado um palanque palanque eleitoral. Ele subiu e fez o discurso, né? Atacou o PT, enfim, prestigiou a gestão dele. Então, isso foi entendido como uso da máquina oficial, uso do abuso de poder político, prevaricação, contrariedade à legislação eleitoral e tudo mais. Agora, existe uma diferença tênue entre essa acusação e a realidade. Por quê? O presidente não estava mais na condição de chefe de Estado. Ele estava como simples candidato. Agora, é claro que ele aproveitou a presença do público em função do 7 de setembro e, estrategicamente, ele pode até preparado preventivamente a montagem de um palanque próximo ao local, que foi do outro lado da rua. Então, ele subiu e fez o uso daquele palanque e agiu com muito senso de oportunidade, aproveitando a presença maciça da população. Mas isso não está proibido em lei, entendeu? O que se pode dizer é que o presidente agiu com muita astúcia, com muita, talvez com uma certa premeditação, mas isso a lei não proíbe, entendeu? Então, no meu entender, não houve crime nenhum. Doutor Quioche, e acho que a questão lá da praia de Copacabana é aí um pouquinho mais grave, porque o senhor separou bem aí o momento que o presidente fez a festa do bicentenário em Brasília, saiu do palanque, onde ele não falou nenhuma palavra, e subiu depois para discursar. Agora, lá em Copacabana, na verdade, teve aí aquele desfile dos navios próximo ao forte de Copacabana, disparos de tiros de canhões. Então, foi uma coisa mais programada ali, com mais cara de festa do bicentenário. Lá, talvez ele tenha aí incorrido em algum crime, doutor Quioche? O desfile lá de Copacabana, eu não vejo nenhum crime por parte do presidente da República,
Doutor, que eu acho que falando aí ainda em eleições, a violência é uma grande preocupação. E o ministro Edson Fachin citou o risco de violência política na eleição desse ano e determinou a suspensão de trechos de decretos do presidente Bolsonaro sobre compra e porte de armas. No plenário da corte já havia essa discussão. Decretos sobre armas do presidente Bolsonaro confrontam dispositivos do Estatuto do Desarmamento? Qual a sua opinião, doutor Queiroz? Ó, aqueles três decretos, em tese, regulamentam a Lei 10.826, de 2003, que dispõe sobre a compra de armas e o porte de armas. Agora, contém alguns dispositivos que extrapolam do âmbito da lei. Então, o que extrapola do âmbito da lei compete ao Congresso Nacional a vetar, suspender a sua execução. Por exemplo, o dispositivo que permite a um determinado colecionador comprar 60 armas, né? Ou ter um porte de duas armas, como se fosse um Ringo Kid, entendeu? E isso extrapola dos limites da lei. Mas só que precisava um pronunciamento do plenário da Corte suspendendo os decretos na parte excedente. Tudo que exceder do limite legal, então, cabe à Corte suspender. Agora, como se trata de uma matéria urgente, no entender do ministro Fachin, então ele tomou aquela decisão de suspender liminarmente esses três decretos, né? Só que ele suspendeu no seu todo, né? Deveria ter suspendido apenas na parte que ultrapassa os limites da lei, né? O cuidado que ele não tomou. A grande verdade, Vivi, que armar a população não é uma solução para cultivar o Estado democrático de direito, né? O grande problema de proibir a compra e porte de armas é que essa proibição só atinge a população ordeira, não é? Os marginais nunca vão se submeter a registro de arma, porte de armas, eles estão comprando armas de grosso calibre que nem a polícia militar consegue ter, entendeu? Então, essa dúvida, né? Você mantém a população armada, população ordeira armada, ou proíbe, deixando que apenas os bandidos passem a fazer o uso dessas armas. Doutor Quiochi, ainda sobre as eleições, a notícia aí é que as Forças Armadas vão fazer uma apuração paralela das eleições em tempo real. Como isso vai funcionar? Os militares serão espalhados aí pelas sessões eleitorais por todo o país, vão tirar fotos do QR Code das urnas, dos boletins de urna, e vão enviar para o Comando de Defesa Cibernética do Exército em Brasília, que aí eles ali farão aí a contagem dos votos. Pode isso, doutor Quiochi? Eu entendo isso como um perigo ao funcionamento regular das instituições públicas do Brasil. Porque, se pela Constituição cabe ao Superior Tribunal Eleitoral proclamar o resultado das urnas, dando posse, eu não vejo com bons olhos qualquer outra instituição, seja das Forças Armadas, seja de qualquer outra, outro ramo de atividade, fazer uma contagem paralela, porque num eventual, eh, digamos, diferença de contagem, vai gerar um impasse, né? Então, eu acho que eles estão plantando a semente da confusão, né? Doutor, que eu acho só lembrando aí que as mensagens do 7 de setembro, analisadas aí em grupo de WhatsApp bolsonaristas, firma bem isso, que as imagens do presidente levando multidões ali em Brasília, em Copacabana, na região da Avenida Paulista, em São Paulo, reforçam que o presidente tem aí o poder de ganhar em primeiro turno, invalidando qualquer instituto de pesquisa eleitoral que diz aí que o ex-presidente Lula tem aí quase 15% de diferença, citando aí o Instituto IPEC que deu o Lula com diferença de 15%. Isso aí, junto com essas
com essas informações, com essa apuração paralela das Forças Armadas, pode dar problema, não é mesmo? Como eu disse antes, Bolsonaro, esse é o mal do Instituto da Reeleição. Não há como estabelecer um marco divisor enquanto presidente e enquanto candidato. Por isso que quem detém o poder, quem é presidente, quem é governador, quem é prefeito, ele tem essa vantagem de fazer o uso não premeditado da máquina pública, mas como decorrência das suas prerrogativas de chefe de Estado, ao fazer uma inauguração oficial, é evidente que num ano eleitoral, nas proximidades da eleição, aquilo marca, dá visibilidade para o público eleitor. Isso é impossível de apagar. Não adianta ele falar, agora eu passo a falar como candidato. Não é? Isso não funciona. Então, é o mal do Instituto da Reeleição, não há como separar isso. Por isso que, com raras exceções, o Bush perdeu lá nos Estados Unidos, o presidente em exercício ele tem vantagem sobre os outros candidatos. Mas essa é a própria Constituição que provoca essa situação de desigualdade na disputa eleitoral. Verdade. Doutor Kelch, mudando aí de assunto, tomou posse na presidência aí do Supremo a ministra Rosa Weber, com discurso aí em defesa da democracia. E a ministra deu recados, que todos têm que respeitar a Constituição e não há hipótese de se descumprir ordem judicial. Lembrando aí que foi uma resposta, uma alfinetada ao presidente Bolsonaro, que já ameaçou descumprir decisões judiciais como marco temporal de terras indígenas. E a ministra também destacou que quem tem o poder de resolver conflitos, quem tem a palavra final sobre desentendimentos entre poderes, é o STF. E aí foi uma crítica, né, àqueles que interpretam o artigo 142 da Constituição, citando que o texto diz que as Forças Armadas é que definem conflito entre os poderes, né? Doutor Kelch, qual a sua avaliação sobre o comando da ministra frente à Suprema Corte? Eu acho que ela fará uma boa gestão. Agora, concordo em gênero no meu grau que quem dá a última palavra em matéria de constitucionalidade é o Supremo Tribunal Federal. Agora fica aqui no ar uma pergunta. E quando o Supremo Tribunal Federal extrapola os limites da Constituição, quem é que coloca a casa em ordem? Quem é que faz cumprir a Constituição? Existem alguns juristas, como o professor Ives Gandhi, que eu respeito, mas eu discordo dele. Ele diz que aí cabe às Forças Armadas intervir. Não, de jeito nenhum. O papel das Forças Armadas na manutenção da lei e da ordem se limita a uma intervenção por solicitação de autoridades competentes para colocar em ordem a segurança pública. Então, uma intervenção limitada ao setor de segurança pública, como aquela que aconteceu no Rio de Janeiro, não é? Mas não uma intervenção militar para solucionar a questão de conflito entre os poderes da República. Isso daí, como disse a ministra Rosa Weber, compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal dizer o que é constitucional e o que não é constitucional. Agora, se quando o Supremo Tribunal Federal cometer uma inconstitucionalidade, aí fica a grande pergunta, né? Quem é que resolve esse impasse? Existe uma PEC em andamento, segundo a qual uma decisão que arranhe texto constitucional que não seja por unanimidade, que o Congresso Nacional teria poder de baixar um ato para descumprir aquela ordem judicial. Doutor Kelch, falando aí em Suprema Corte, né? O presidente Bolsonaro promete que, se for reeleito, ele vai aí fazer uma PEC para que o STF tenha 15 ministros. Aí ele poderia fazer 6 nomeações de uma vez só. Qual seria aí o resultado de uma corte com 15 ministros, 6 nomeações do presidente Bolsonaro? Desde que o Congresso Nacional aprove o texto, tudo bem. Só que isso daí não passa de um casuísmo, não é? Ele quer aumentar o número de ministros para ele ter a maioria dos ministros, não segundo as regras normais, mas segundo a regra que ele inventou. Não é? Então, isso não é bom para a democracia, né? Isso já aconteceu no governo militar, né?
No governo militar aconteceu até a nomeação de senador biônico, né, para ele ter a maioria no Congresso Nacional. Isso não se faz num estado de plena democracia, né? Doutor Queiroz, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias. Eu agradeço, Vivi. Mais uma vez, muito obrigada. Esse foi o Dr. Queiroz Charada, jurista e presidente do IBEDAFT, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!